Fala pessoal, beleza? Então vamos aqui para a segunda parte do vídeo, né? Nosso estudo aqui sobre Mateus 24, sobre a vinda do Senhor. Eu vou continuar aqui, Mateus 24, versículo 27. Agora sim, como será a vinda do Senhor? Versículo 27 nos diz assim, Mateus 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui nós vemos, né, como será a vinda do Senhor. Será secreta ou visível? Aí, ela será como relâmpago, né, que sai do Oriente e se mostra e brilha até o Ocidente, até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será como relâmpago. Aí o pessoal diz, ela será rápida. Será rápida como relâmpago. Só que a gente vê que não. Aqui está falando o quê? Ela será como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Ela sai do Oriente e brilha, que ilumina. Em outras passagens diz, se mostra. Então ela será de forma visível. Entendeu? Será como relâmpago. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, então a gente vê ainda falando. Como eu falei, há outras passagens que nós vamos olhar, Coríntios, Apocalipse, certo? Mas, enfim, ela não diz que será como o relâmpago, certo? Ok. E aqui nos diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, o texto é bem claro. Né? Imediatamente após a tribulação, como veio falando, após a grande tribulação. Então, um dos sinais, né, um dos últimos sinais da vinda do Senhor é o que? O sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. O sol se escureceu, a lua não deu sua luz, né? Em raras exceções aí com um eclipse, né? Mas aqui diz as estrelas caíram do céu, ainda não, né? Ou seja, será após a grande tribulação e um dos últimos sinais será o sol escurecer, a lua não dará sua luz e as estrelas caindo do céu. E os poderes do céu serão abalados. Aí sim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Né? E todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão, ou seja, todas as tribos da terra verão, todos os povos verão o Senhor Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então vamos lá, eu fiz aqui uma pequena pausa. Né? Então Mateus 24, 31. E ele enviará. Então aqui nós vemos o Senhor vindo nas nuvens, certo? Todos os povos da terra o verão, ou seja, a vinda do Senhor será de forma visível. Né? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Ou seja, o Senhor virá, né, ele virá nas nuvens, não com a igreja. Em outras passagens nos diz, ele virá com os anjos nas nuvens. Né? Tem até algumas ilustrações. Né? O Senhor Jesus virá com os anjos nas nuvens, certo? Ele virá com som de trombeta. Nós vamos ver ali Paulo falando, ele virá ao soar a última trombeta. Né? E é o entendimento de que é a sétima trombeta do Apocalipse, conforme nos diz ali em Apocalipse 11. Né? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta,
e os anjos ajuntarão, né? Aí haverá o arrebatamento da igreja. Os anjos ajuntarão os seus eleitos, né? Será aí o momento da ressurreição. Então aqui nós vemos como se dará a vinda do Senhor após a grande tribulação. É claro que há várias outras passagens, certo? É um assunto bastante extenso e, à medida do possível, eu irei citar aqui alguns. Né? Aí vem nos dizendo: agora aprendei uma parábola da figueira, quando seu ramo já tiver se tornado tenro e brotarem folhas, sabei que o verão está próximo. Né? Aqui nós sabemos que vem falando de Israel, né? Sobre Israel darem frutos, né? A gente vê o surgimento do Estado de Israel e também creio que a conversão dos judeus, o crescimento do movimento dos judeus convertidos a Cristo. Então vamos lá. Mateus 24, versículo 35, nos diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, o dia e a hora do Senhor Jesus voltar, ninguém sabe, somente o Pai. Né? Mas os sinais nós sabemos, né? Até como diz, a vinda do Senhor será como ladrão. Paulo diz, né? A vinda do Senhor será como ladrão, mas será como ladrão para o ímpio, para aquele que vive no pecado. Ele não vai se aperceber. Para os salvos, para a igreja, nós estaremos apercebidos, vigilantes e despertos, né? Ou seja, não saberemos o dia e a hora, mas saberemos que está próximo, né? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, né? As pessoas viviam tranquilamente, né, até que veio o Senhor, né, e o levou a todos. Ou seja, dá aqui a entender que no dilúvio só foi salvo Noé e sua família, aqueles que estavam na arca. Então quando fala que o levou a todos, não é o arrebatamento, é o dilúvio, as águas do dilúvio. Ou seja, quem não entrou na arca teve uma segunda chance? Teve 7 anos para se arrepender? Não. Quem não entrou na arca de Noé morreu, né? Ou seja, não haverá uma segunda chance, né? Essa ideia, até o Espírito Santo de Deus vai ser retirado. Se o Espírito Santo de Deus vai ser retirado, como haverá conversão? Se não há conversão sem o Espírito Santo, né? Então aqui nos fala inclusive isso. A vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, quando o Senhor voltou, houve uma segunda chance? Não, foi de imediato. Só se salvou quem estava na arca. Quem não se salvou, não se salvou mais. Não teve uma segunda arca, não teve, né? Aí o pessoal usa esses versículos a seguir para falar do arrebatamento secreto. E nós vamos ver aqui que ele não tem fundamento. Vamos lá. É claro que se você crê de forma diferente, a gente respeita, né? Cada um crê da sua forma. Porém, eu creio que a verdade é uma só. Se Jesus vem no meio, antes ou depois, é uma só. Não dá para duas verdades antagônicas serem verdades. Por isso que devemos estudar a Bíblia. Amanhã mesmo, se eu perceber, você está errado. Se eu perceber que eu estou errado, o Senhor me revelar isso, eu venho aqui e falo, não, irmão, eu estava errado, né? Ou seja, eu não estou tirando isso da minha cabeça. A gente vê isso pela palavra. Há diversos teólogos que defendem isso. Eu até estou aqui com a Bíblia, Teologia Sistemática de Berkhoff, que também traz essa visão, né? Há vários teólogos, né? Pastor César Cavalcante, há vários teólogos, pastores que defendem essa interpretação, beleza? Mas se você pensa diferente, eu amo, eu respeito da mesma forma, beleza? Então vamos lá. Aí vem nos falando também de fato sobre arrebatamento. Mateus 24, versículo 40. Né? Então, tanto que fala, versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor será como ladrão, mas para o ímpio, não para o cristão, né?
Ah, irmãos, a vinda do Senhor será como ladrão. Mas você vê lá Paulo falando, eu não lembro aqui agora a passagem, mas Paulo fala, mas virá como ladrão à noite. Mas vós não sois da noite, vós sois do dia. Para que aquele dia vos pegue de surpresa. Então, para nós, não sabemos o dia e a hora. Mas não seremos pegos de surpresa. É como a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Estaremos aguardando a vinda do Senhor. Né? Então, versículo 40. Estando 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não sofreria por sua casa ser arrombada. Por isso estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor fez governante sobre a sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não procura, na hora em que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Então nós vemos aqui, inclusive ele fala que ele virá como ladrão. Mas vamos ver aqui. Então realmente, um será deixado e outro tomado. E aí o pessoal interpreta, eu mesmo já interpretei, que é o arrebatamento. De fato, é o arrebatamento. Né? Paulo nos diz que a vinda do Senhor não se dará sem que antes haja a ressurreição dos mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro no abrir e piscar de olhos. O arrebatamento é no abrir e piscar de olhos? Não. A ressurreição dos corpos e a transformação dos corpos que será no abrir e piscar de olhos. Né? Tessalonicenses 4,16 nos diz. Ou seja, no abrir e piscar de olhos, tem até um hino, né? Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. É um lindo hino. Porém, não é o arrebatamento da igreja que acontece no piscar de olhos. É a transformação dos corpos. Beleza? No abrir e piscar de olhos, seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós seremos transformados. E então seremos arrebatados, porque a vinda do Senhor será com alarido, com toque da última trombeta, né? Todos os povos o verão, então, logicamente, né, o arrebatamento não é secreto, beleza? Aqui vem nos falando, não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Ok, ninguém sabe o dia e a hora. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, se o dono da casa soubesse que vigilia há de vir o ladrão, ele vigiaria e não sofreria por sua casa ser arrombada. Ou seja, né, sofrerá dano aquele que não estiver vigiando. Né? Por isso vós estáis prontos também. Né? Porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Então, ok, aqui eu vou encerrar Mateus 24. Né? E já caminhando já para a finalização desse vídeo, de falar sobre a vinda do Senhor, né, vamos agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá o que nos diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos lá. Vem nos falando sobre a volta do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, como se dará a vinda do Senhor?
a vinda do Senhor se dará dessa forma. Primeiro, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. E como se dará a vinda do Senhor? Ele descerá do céu com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui vem nos falando sobre a vinda do Senhor, né? Ela será no abrir e fechar de olhos. Vamos lá, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 nos dá outro detalhe sobre essa palavra. 1 Coríntios 15, 51 nos diz assim: em um momento, aí está a palavra, porque na outra não fala, né, que será no piscar de olhos. Mas aqui 1 Coríntios 15, 51, ela nos dá essa informação. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 52. 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, que quer dizer aqui a morte, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Entendeu? Então aqui ele não está falando, logo a seguir sim, seremos transformados. Você vê que em Tessalonicenses diz, primeiro a transformação do corpo. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com o corpo glorificado. E então nós também seremos transformados. E aqui nos diz, num piscar de olhos, ante a última trombeta. Né? Vai soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão num piscar de olhos. Não é a vinda do arrebatamento, é a transformação aqui, ó. E nós seremos transformados num piscar de olhos ao soar a última trombeta. E aí você pensa, qual que é a última trombeta? É a 7ª trombeta do Apocalipse. Entendeu? Então aqui nós vemos, a vinda do Senhor se dará uma única vez. Porque se o Senhor Jesus vem em secreto, os mortos em Cristo ressuscitam. A Bíblia não fala de 3 ressurreições, ela fala de 2 ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Então vamos lá, eu fiz aqui uma pequena pausa, eu vou caminhar agora para o encerramento. O assunto é bastante extenso, mas como eu estava falando, a Bíblia fala de 2 ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Se Jesus volta, a igreja é arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitam, durante a grande tribulação muitas pessoas irão morrer, certo? E muitos justos, né? Apocalipse não fala, quem são estes? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, né? Então, se fosse assim, se a igreja for arrebatada 7 anos antes da segunda vinda do Senhor, da terceira vinda, haveria uma nova ressurreição dos santos. E a Bíblia somente diz que somente há 2 ressurreições. A ressurreição dos santos, a vinda do Senhor, que se dará no último dia. Certo? Vamos lá, Apocalipse 15. Apocalipse 15 nos fala também a respeito. Eu vou tentar aqui ser mais curto. Igual eu falei, o assunto é bastante extenso. 1 hora até é pouco para você entender. Por isso que eu indiquei aqui o livro Apocalipse Simplificado e a gente estudar a palavra de Deus. Apocalipse 11, 15. E o 7º anjo soou. E houve grandes vozes no céu, dizendo, os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Ou seja, o Senhor Jesus, ele volta ao soar a última trombeta. Nós vimos ali em 1 Coríntios 15, 51, o quê? Ao soar a última trombeta. E aqui nos diz, o 7º anjo soou, e aí grandes vozes no céu dizendo, os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor. É como nós vemos ali em Daniel. Né? Quando o Senhor Jesus voltar, ele irá estabelecer o seu reino de 1000 anos. Né? A Jerusalém celestial irá descer nos ares,
A igreja será arrebatada e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Certo? Então Apocalipse 11, que vem nos falando, ao soar a sétima trombeta. Versículo 18, iraram-se as nações e é chegada a tua ira. E é chegada a tua ira. O tempo dos mortos para que sejam julgados e para que tu dês recompensa aos teus servos. Tá vendo? Então nós vemos aqui, ao tempo dos mortos serem o quê? Julgados, serão ressuscitados, né? Para que tu dês recompensa aos teus servos, os profetas e os santos e aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para que destruas os que destruam a terra. Ou seja, o Senhor irá, ao soar a sétima trombeta. Então o Senhor Jesus ele volta ao soar a sétima trombeta, ele irá dar a recompensa aos seus servos, aos profetas. Todos os salvos irão ressuscitar, e os que estiverem vivos, né, nós estivermos vivos, na vinda do Senhor também iremos ressuscitar ante a sua vinda. Certo? Ou seja, João 6,39, vamos lá, João 6,39, quando que o Senhor Jesus volta? Ao soar a última trombeta, certo? E no último dia. Qual que é o último dia? É o último dia antes dos 7 anos? Ou é o último dia de fato, quando ele volta e estabelece seu reino? Vamos lá. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, possa ver a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, qual que é o último dia? O último dia é 7 anos antes da vinda do Senhor? Não. O último dia é o quê? Quando houver a ressurreição. Certo? Aqui, ó. Nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Tanto que diz, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então haverá escolhidos aqui. Ele não quer que ninguém se perca. Imagina, a igreja arrebatada fica 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, e os judeus aqui na terra sofrendo. Não faz sentido. Tem 2 igrejas, tem 2 povos, não faz sentido. Entendeu? A igreja é arrebatada e os que ficar aqui vão ficar penando, né? O Espírito Santo de Deus vai ser retirado, né? Os desviados vão ter que pregar o evangelho, os judeus vão ter que pregar o evangelho, as 2 testemunhas, não faz sentido. A igreja do Senhor é um só povo. Por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. E aqui diz, ele não quer que nenhum se perca. Ou seja, todo mundo terá a chance de se arrepender, terá a chance de se voltar para Cristo antes de sua vinda. As pessoas verão sinais. É claro que aqueles que estiverem vivendo no pecado, no mundão, eles vão se perder. Porque serão enganados, receberão a marca da besta. E a gente vê, uma das provas que eu vi que a igreja passará pela grande tribulação, é que você vê que Deus nunca livrou o seu povo da tribulação. Ele livra na tribulação. Você vê lá, Moisés, acho que eu vou encerrar esse vídeo e tentar finalizar ele no próximo, né?